O manual foi desenvolvido por pesquisadores da EPAMIG para ajudar os produtores de queijo a identificar, evitar e corrigir os principais erros de fabricação. Eu converso agora ao vivo com a pesquisadora Denise Sobral, está aqui no telão. Denise, bom dia, obrigada pela entrevista, pela participação. Bom dia, eu que agradeço. Vocês vão falar, esse manual fala basicamente de queijo Minas artesanal, é o mais comum aí? Sim, agora, né, a gente tem visto a valorização do queijo Minas artesanal, né, feito pelos pequenos produtores de Minas Gerais. Então, é um produto nobre, alguns são vendidos até por R$ 100 o quilo e já ganharam concursos na França. Então, por isso a gente resolveu estudar melhor os defeitos que ocorrem nesse queijo, e desse estudo a gente fez esse manual, que está disponível no site da EPAMIG. Então, o manual aponta os principais erros de fabricação. Quais são esses erros? O que vocês encontraram? Então, primeiro a gente ensina, né, algumas coisas que o produtor pode controlar para evitar, né, para não aparecer os defeitos mais comuns. E eles têm problemas, às vezes, de contaminação, que dá excesso de gás no queijo, então o queijo fica todo furadinho. A gente ensina como evitar, chama estufamento precoce esse defeito. Tem outra produção de gás que ocorre quando o queijo já está mais velho, mais maturado, que chama estufamento tardio. Tem defeitos de sabores estranhos, rancidez, defeitos na casca, às vezes o queijo trinca. Então, uma série de defeitos que poderiam ser evitados. E como é que vocês ensinam para o produtor para evitar esses erros? Como é que foi esse trabalho? Então, primeiro a gente fez todo um trabalho de visitar as principais regiões produtoras de queijo para a gente saber quais eram os defeitos mais frequentes, né? E depois que a gente fez todo esse apanhado dos principais defeitos, alguns têm origem na qualidade do leite, então a gente ensina o que deve fazer no leite para evitar o defeito lá no queijo, né? Outras são defeitos da queijaria, às vezes uma corrente de vento, às vezes uma prateleira mal posicionada, ou alguns defeitos também são na fabricação, ou na escolha de algum ingrediente, ou na quantidade de algum ingrediente. Tudo isso pode causar defeitos nos queijos. A gente estava mostrando aqui uma página que falava queijo amargo, né, no sabor do queijo. Como é que vocês conseguem mudar isso também, a qualidade do jeito que o queijo é preparado? Como é que foi esse trabalho? Isso, o gosto amargo é um dos principais defeitos, e ele é um dos mais difíceis da gente conseguir, assim, identificar a causa. Mas, assim, às vezes o queijo fermentou demais, às vezes o dia estava mais quente, ele fermentou demais ou fermentou de menos. Então, os produtores usam o pingo como ingrediente, que é um soro fermentado. Às vezes, se usar de mais ou de menos, também pode ocasionar esse defeito. Então, lá na cartilha, a gente explica tudo que ele pode controlar, porque são várias coisas que podem causar esse defeito. O excesso de coagulante também é muito frequente, o tipo de coagulante também que é usado para coagular o leite também causa gosto amargo. Então, lá a gente fala todos os passos para ele mesmo identificar ali onde ele está errando e o que ele pode melhorar ou diminuir o gosto amargo no queijo dele. Denise, você disse que a cartilha está disponível no site da EPAMIG, mas também tem uma versão impressa agora, né? Você está com ela em mãos? Mostra para gente. Estou com ela aqui, tá? Ela tem 40 páginas, tá? E também tá disponível lá no site, só que a versão impressa lá na EPAMIG tem o valor lá no site, tá? É um valor simbólico para custo de impressão, que eu não sei te dizer quanto está saindo ela impressa, mas tem como adquirir também lá no site da EPAMIG. E tem o PDF para quem quiser baixar da cartilha, né? Tem algumas fotos, tá? De queijo, dos defeitos, tá? Então, é bem útil aí para quem produz queijo artesanal.
Eu dei uma olhada, eu achei bem bacana. Vocês fizeram a versão impressa porque era um pedido do produtor, porque às vezes para ele ali na hora fica mais fácil do que até ir até o computador para olhar? Sim, a gente, às vezes ele gosta de ter o manual lá na fábrica, né, na queijaria dele, porque para ele não ter que acessar o celular, né, que muitas vezes é fonte de contaminação, ou ter que abrir um computador, né, para poder verificar. Então, como é um manual, alguns gostam de deixar na própria queijaria. Então, a gente conseguiu uma verba para auxílio de custo e ela está bem. Eu, se eu não me engano, é 10 a 15 reais. Eu não sei te dizer o valor final que ficou. Não, Mas é um preço bem acessível lá no site da Epamig. não tem problema. Fala um pouquinho E agora para da... quem quiser, pode imprimir também em casa. Mas aí na impressão, às vezes, pode perder um pouco a qualidade das fotos, porque tem bastante foto aqui dentro. Então, no site as fotos estão bem bonitas, dá para ver claramente os defeitos, né? Os pontos que vocês apontam e às vezes na impressão tem que ser uma boa impressora. Agora eu queria falar a respeito desse queijo Minas artesanal. Fala um pouco da característica dele, porque nem todo mundo sabe exatamente como é feito, né? Então, o queijo Minas artesanal, ele vai o gosto e as características vão depender da região onde ele é produzido. A gente tem algumas regiões reconhecidas, tem a região da Canastra, região de Araxá, região do Cerro. Então, dependendo da região que ele é produzido, ele vai ter um sabor, ele vai ter uma textura diferente, tá? O grande forte do queijo artesanal é porque, como eles são fabricados com leite cru, né? A gente fala muito em terroir. O que é terroir? É um conjunto de características daquela região que vai produzir aquele queijo daquele jeito. Por exemplo, ali na canastra tem a pastagem, que é daquela região, a alimentação da vaca, tudo isso, o clima, tudo isso vai influenciar no sabor do queijo, porque tem as bactérias típicas daquela região que vão estar no queijo, fermentando o queijo e produzindo esse queijo de alta qualidade, muito saboroso. Então, esse queijo Minas artesanal, ele tem esse apelo, agora muito usado na gastronomia, né? Principalmente até gastronomia paulista, né? Que já está mais desenvolvida, Rio de Janeiro, gostam muito de usar esses queijos, né? Minas artesanais, exatamente por isso, porque eles têm um sabor diferenciado, mais marcante do que os queijos industriais. Denise, você falou uma coisa interessante. Essas queijarias, vocês desenvolveram esse manual porque perceberam que era uma produção muito baseada em história, experiências de famílias. Tem a ver com isso? E são que a tecnologia de fabricação é passada de pai para filho. Então, tem toda uma tradição. E como ele é feito com leite cru, nas pequenas queijarias, a gente viu que alguns defeitos poderiam ser evitados, né? Então, a gente quis ajudar, né, esses pequenos produtores a melhorar a qualidade do queijo deles, que já é excelente. Então, foi daí que surgiu essa ideia. E agrega valor, né? Porque já são queijos caros, queijos finos, mas acaba agregando valor, né? Porque se você vai ter uma qualidade melhor, você pode cobrar mais por isso também. Sim, com certeza agrega valor, né? Já tem alguns produtores que já estão com a técnica mais aperfeiçoada, né? Então, por isso eles conseguem vender o queijo deles com valores maiores, mas existem alguns ainda que precisam melhorar alguma característica ou outra da fabricação ou do leite. Então, é aí que esse manual vai servir. Perfeito, melhorar o que já é ótimo. Denise, obrigada pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço. Até a Bom próxima. dia. Bom dia.